Um Real Madrid que tem novamente se apoiado muito em Vinícius Júnior, que é a grande referência em criação ofensiva desse Real Madrid. O jogo do Real Madrid há muito tempo passa pelos pés do Vinícius, passa por essa ponta esquerda, que é o grande destaque do time. Ontem a gente viu ele fazer mais um grande jogo. O Vinícius é um jogador que começa, às vezes, o primeiro tempo engrenando, chega na segunda parte e ele cresce no segundo tempo. A gente viu isso ontem. 200 jogos já com a camisa do Real Madrid, 50 gols marcados, um jogador super influente dentro do jogo do Real Madrid, que os adversários já não sabem mais como parar. Já são quase 70 faltas sofridas pelo Vinícius Júnior no Campeonato Espanhol. Ele é o líder absoluto em sofrer faltas na competição e ontem a gente viu uma entrada desleal por parte do Gabriel Paulista, que essa manhã fez uma postagem nas redes sociais pedindo desculpa, dizendo que ele é nobre e que ele acabou perdendo a cabeça pela situação que vive o Valência, que demitiu o técnico e realmente está numa situação complicada, mas foi muito feio o que a gente viu ontem, essa entrada do Paulista, e ele tomou 2 jogos de suspensão. E agora vai desfalcar a equipe dele, e o Vinícius de novo sendo protagonista pelo gol e também protagonista porque os adversários já não sabem mais o que fazer para parar o Vinícius Júnior. E eu conversava aqui com o pessoal que está acompanhando mais de perto o Flamengo, e há uma preocupação para saber quem vai ser o lateral direito que vai tentar segurar o Vinícius caso essa final entre Real Madrid e Flamengo aconteça. A lateral direita do Flamengo vai sofrer, não tem a menor dúvida, né? O cara vai ter que ter bastante cabeça. E aí, em cima do que... Aí, ó, vamos colocar na tela, ó. Já na tela, né? Aceito críticas e cartão vermelho, não estou orgulhoso. Sou um jogador forte, mas nobre. Respeito o Vinícius e nunca foi minha intenção machucá-lo. Estamos sofrendo muito neste grande clube, vivendo uma situação muito difícil e os sentimentos estão à flor da pele. Às vezes é difícil controlar os nervos, não os controlei e peço desculpas de coração. Desculpe, passa tempo. Torcida, né? Vamos continuar lutando até o fim para reverter essa situação, que ninguém duvide de nós, né? A gente colocou aí numa tradução, né? Mas enfim. Gostei do texto dele, não. Eu ia te perguntar isso. Eu ia perguntar para vocês. Você pedir desculpa? Não, eu acho que ele está pedindo muito mais desculpas pelo cartão para a sua torcida Exato. do que um pedido de desculpas para o Vinícius. Aí, Tanto ó, que aí. ele não usa nem a foto do jogo. Ele não usa nem a foto do lance. Ele usa o fato de ter colocado o Valência no mato num momento delicado e o time ficar com 1 a menos. Eu acho que o pedido de desculpas dele, ele cita o Vini ali num determinado momento. A entrada, nada na vida, assim, poucas coisas na vida são indesculpáveis, né? Eu acho que uma entrada do Gabriel, ela é passível de pedir desculpas e de ser desculpado. Porém, o lance, ele é assintoso e, assim, ele foi com a intenção de bater. Ele perdeu a paciência, se descontrolou e fez uma falta desqualificante. Então, mas o pedido de desculpas dele não é pelo lance, não é pela confusão, não é pela quase treta com o Militão, que foi lá cobrá-lo com razão, porque eu acho que no momento em que existe um discurso xenofóbico ou racista, preconceituoso na Espanha, o mínimo que a gente gostaria de ver era, primeiro, o futebol se abraçando. A foto é essa. O futebol, ele se abraçando. Isso já não acontece. O Vinícius, ele não é abraçado pelo futebol. Porra, e nem pelos brasileiros. Tipo assim, num momento como esse... Eu acho que esse é o ponto, pelo fato de ter sido brasileiro. Eu acho pior, com certeza. O Militão... Esse é o ponto. Eu acho que o Militão vai cobrar, eu acho que a coisa ela é pior por ser um brasileiro dando em outro brasileiro num momento em que esse brasileiro é alvo de todo mundo. E aí esse cara se descontrola pelo momento que o clube vive, e eu entendo, tá tudo meio degringolando ali, ele se estressar. Tá 1 ponto da zona de abaixamento. Show, eu entendo ele falar isso. Mas o pedido de desculpas do Gabriel, ele é pelo cartão pra sua torcida, não é um pedido de desculpa pro Vinícius. Mas você acha que deveria pedir desculpa pro Vinícius? Eu acho que ele... Eu acho que é do jogo, mas a reação dele depois ela é péssima. Não é ele não tem, ele em momento nenhum... eu acho que a reação dele depois... Ele mesmo diz no texto que perdeu a cabeça. Então, o momento do Vini ali é um momento de alvo. Ele foi nesse alvo. A parada é o seguinte, aqui no Brasil estão colocando que é um crime fazer isso. Nossa, meu Deus do céu, quase que acabou com a temporada do... Eu acho que pelo amor de Deus, gente. No contexto existe agravante. O momento que o Vini vive... Você jogou bola, você sabe, formiga. Tá bom, gente, eu acho que a falta ela é ok. A falta sendo no Vinícius, no momento em que ele vive de um brasileiro em outro, eu acho que é um agravante. Não, mas eu acho que no momento ali é difícil pensar nisso. Eu acho que a gente está misturando várias coisas. No momento ali é muito difícil pensar nisso. O problema maior é a justificativa. Eu acho a reação pedir desculpa horroroso. Porque assim, eu entendo que foi uma falta dura, que poderia ter lesionado o Vinícius sim, ele se excedeu, mas eu entendo que tá num ambiente hostil,
em que o time dele tá perdendo, ele não vem fazendo boas partidas, o time tá ali próximo da zona de rebaixamento em 14º, a 1 ponto de entrar na zona da degola. Eu entendo isso, que no calor do momento não deu para ele separar o que está acontecendo com o Vinícius do ambiente ali que ele está inserido. Mas o depois que é problemático, porque ele não dá a abrangência necessária para dar as desculpas para o Vinícius. Mas eu duvido. E poderia, inclusive, ter acrescentado o que o Vinícius vem sofrendo. Aí olha, é uma percepção foi minha, um erro. Aí é uma percepção minha de que eu duvido que... E aí é aquela história que a gente discutiu. Quanto mais se omite e não se faz nada, mais o alvo vira alvo. E aí o cara joga pros seus, assim. Se esse cara é tão odiado pelos outros torcedores, eu vou jogar pros meus e vou dar nele. Eu duvido que o Gabriel desse essa entrada no Rodrigo. Eu duvido que ele desse essa entrada no Benzema. Eu não sei. Sabe o que ficou me parecendo? Eu duvido. Eu tô falando do contexto do jogo, eu duvido. Sim, mas ficou parecendo pra mim que no pedido de desculpas, ele não é tão assintuoso assim em relação ao Vini, porque ele não quer desagradar a torcida. Perfeito. Porque a torcida tá contra o Vini. Então eu acho. Esse é o problema. Ele foi covarde no pedido de desculpas. Eu acho o seguinte. Eu acho que a gente tá misturando várias coisas nesse assunto aí. Eu acho assim, que é muito bom. Eu vi, assim, eu não tinha essa visão do Formiga, depois que o Formiga falou, acho que de fato ele pediu mais desculpa ali. Jogou pro seu, né? Eu não tinha essa visão, mas que ali quando ele fala de descontrole, ele meio que tá pedindo desculpa pro Vinícius ali, mas enfim, poderia ter sido mais claro. Sobre a falta em si, eu acho que é uma falta desclassificante e é uma falta para vermelho direto e ele recebeu. Ele foi punido no campo. Ele recebeu. Assim, jogos de suspensão. não é uma falta como a gente já viu, de jogador que entra assim no joelho do cara, para tornozelo para quebrar. É uma falta que dói na hora. Foi uma falta, uma entrada, jogo brusco grave. Mas eu não vi como uma falta que quebraria, que ameaçaria a carreira do Vinícius. Eu não vi. Eu não vi. Né? É uma falta destemperada. E ainda digo mais. Na França, não seria vermelho direto. Eu ainda digo mais. Na França, não seria vermelho direto. O Neymar já levou algumas dessas. O Neymar já levou algumas dessas e saiu com amarelo. Então, assim, depois do Courtois falou, o Vinícius precisa ser protegido. Eu sou contra essa frase. Eu não acho que nem o Vinícius, nem ninguém precisa ser protegido. Precisa aplicar a regra do jogo. E foi aplicada. E foi aplicada. A regra do jogo foi aplicada. O cara deu uma entrada desclassificante, foi botar na rua e não joga 2 jogos, ponto. Mas eu acho que você só chega nessa falta aí, você só chega nesse momento quando você tem uma Aí eu discordo de você. Eu acho que se é o Rodrigo correndo com bola dominada indo pra linha de fundo, eu acho que ele tomaria a mesma porrada. Se é o Benzema, daria também. Eu acho pouco provável, porque eu acho que o Benzema não estaria nessa situação, né? Eu acho que o Benzema dificilmente estaria dando um tapa. A gente vê essas faltas na Premier League? Comumente, a gente vê essas faltas na Premier League? Não vê. Porque você tem uma proteção. Nem no Campeonato Espanhol. Porque você tem uma proteção, nível, mas no Vinícius a gente tem visto direto. Não tem. Eu discordo. Eu concordo. Mas quando tem, não toma vermelho? Peraí. Ontem o Vinícius tomou uma outra. O Beckler, quando entrou aqui na segunda-feira... uma solada ontem que nem falta o árbitro deu. Nem falta o árbitro deu. Ele dá um drible no cara, mas o Beckler... A gente era... Não, você não estava. Acho que eu... Eu estava a semana inteira, com certeza eu estava. No dia que foi, era eu, Mauro e... O Beckler trouxe aqui. O Vinícius é o cara que mais recebe falta na Europa, nas 5 principais ligas. E ele diz, as faltas não estão sendo super violentas, mas são faltas que picotam o jogo. Lembra disso? Sim, de fato. Isso. Então, assim, falta como essa... Eu não tenho lembrado do Vinícius levar, nem falta de assim, porra, ele entrou para arrebentar o joelho do cara. São faltas toda hora, pega aqui e ali. Essa falta, ela foi duríssima, é uma falta desclassificante e tomou um vermelho. Ontem ele correu o risco de tomar uma outra logo depois, assim, 11 minutos depois, mais ou menos, do Gabriel ser expulso, o Vinícius tomou uma entrada, uma solada, por cima, o árbitro nem falta deu. Nem falta deu. O que eu digo é, o risco, quando fala de proteger, eu entendo o Courtois, ele fulaniza o debate, né? Quando ele fala do Vini. Eu acho que o jogo tem que ser protegido, como na França não é. Na França é altamente permissivo, tanto que o Neymar já se machucou várias vezes e outras lesões. Eu acho que na Espanha tem um pouco mais de proteção em relação à França, mas menos que a Inglaterra, onde a gente não vê esse tipo de entrada.
É muito difícil. Não vê porque o cara vai tomar não só o cartão, mas vai tomar uma suspensão de 3, 4 jogos, vai ficar não sei quanto tempo fora. A Premier League é recente, né? Então, porque mas pegar aí, na época do Roy Keane ele teve mais cabeça. Ele teve mais cabeça, o Gabriel não teve. Ué, o time dele tá ruim. Coincidentemente, ele não teve cabeça contra o Vini. Mas ok. Aí eu porque divido com você. É o cara que autoriza esse lance. Eu acho que se é o Rodrigo correndo ali, indo pra linha de fundo, eu acho que ele tomaria a mesma porrada. Mas é porque o cara que oportuniza esse tipo de lance. Eu duvido. Mas eu acho que tem que descolar uma realidade do que vem acontecendo. Aqui, isso aí é um ponto. É um brasileiro, eu acho que ele não fez de propósito, mas nos outros jogos o Vinícius sim é muito perseguido. Aí eu concordo. Mas você entende que o Militão vai cobrar o Gabriel, porque é o Gabriel. Se essa porrada é de um outro zagueiro que não brasileiro, eu acho que o Militão não ia lá. Porque o Militão, pra minha impressão que eu tive, ele tava gritando, tipo assim, meu irmão, tu não tá vendo o que tá acontecendo com esse cara? Porra, é nós por nós. E tu faz isso aí, eu entendo que na hora é do jogo. Do jogo. Mas eu também entendo o Militão ir lá cobrar. Eu acho que é tudo aconteceu como deveria acontecer. Mas você acha que o Militão foi cobrar pelo contexto? Com certeza. Não sei. Eu acho que não. Com certeza. Eu acho que não. Eu acho que não, cara. Com certeza. No momento do futebol, você não consegue pensar em contexto, não, ô Formiga. Cara, eu acho, nesse momento, qualquer coisa que envolva o Vini, ele é muito dimensionado. Você acha que se o Asensio tomasse essa porrada, o Militão ia também lá? O Militão ia cobrar. Pô, eu também acho. Eu acho que não ia. Eu também. Ó, gente, só pra deixar bem claro aqui... Tá aí ainda? Não ia. Aí, ó, o pau tá quebrando aí. Não ia, Tati? Aqui, né? Mas vamos voltar com a Tati pra entender a opinião dela. Não ia. Dá sua opinião aí, Tati, sobre esse lance e o que tem que se falar, do que se falou aí na imprensa também, ô Tati. Na imprensa da Espanha se focou muito no Gabriel Paulista ter se descontrolado, né? Perdeu o controle, não se foca tanto no momento que o Vinícius está vivendo, não se fala que ele é brasileiro, não estão indo pelo lado que a gente está indo, porque também não é o dever deles, nesse ponto, ir por esse lado, né? Eles não estão julgando o Paulista enquanto um brasileiro tendo feito essa entrada tão dura em outro brasileiro. Mas é óbvio que para nossa discussão isso entra. E eu digo para vocês, a reação do Rodrigo logo depois do lance, ele vai também no Gabriel, ele fala também por quê? Né? Não, cara, não. Entre a gente, não, né? Ele vai nesse sentido. E o Militão vai falar com o Paulista também, porque essa entrada é no Vinícius. Porque se fosse no Asensio, se fosse no Hazard, se fosse no Benzema, se fosse no Ceballos, ele não ia falar com o Paulista. Eu concordo com o Formiga nesse ponto de que é nós por nós e não está acontecendo esse nós por nós, né? Que é a única forma. Todo dia, eu e os outros jornalistas brasileiros que estamos no dia a dia do Real Madrid, explicar para as pessoas o porquê que no Brasil se forma o que se forma quando acontece um ato de racismo e xenofobia. Então, eu entendo o Gabriel, porque a situação do Valência é horrível, realmente eles estão caminhando para a segunda divisão no momento. Trocar o técnico, a situação entre a torcida e o dono do clube é horrível. E o Gabriel é um dos porta-vozes do clube, né? Então ele é um dos caras que recebe muita coisa e devolve muita coisa. E ele é um jogador que faz um jogo duro contra os rivais. Eu acho que na hora ele não pensou no contexto, mas a atitude dele e o pós poderiam ter sido melhores, deveriam ter sido melhores. Por ele saber o contexto onde o Vinícius está inserido nesse momento dentro do futebol espanhol. E também por ter ouvido as palavras do Rodrigo e do Militão, que foram lá falar para ele, não. É uma situação muito complicada, o Gabriel vai ser suspenso os jogos que tem que ser. Acho que ele podia ter sido mais forte na postagem dele, apoiando mais o Vinícius Júnior, porque eu acho que é isso que o Formiga falou, afinal de contas falta um apoio para tentar explicar para os outros o que está acontecendo, né? E tentar sair um pouco em defesa. Há muitos torcedores do Real Madrid que se queixam de hoje não ter um Sérgio Ramos dentro do elenco do Real Madrid, porque era um cara que defendia o seu companheiro a todo momento dentro de campo. E tem muita gente dizendo que falta, e a atitude do Militão ontem foi um pouco do que faria o Sérgio Ramos, sabe? Tentar defender o seu companheiro que está sendo realmente um alvo nesse momento dentro do futebol espanhol. Você completar? Não, eu tô com a Tati aí, cara. Eu acho que é isso, assim. Eu entendo que certas coisas são do jogo. Mas depois eu queria fazer uma pergunta pra Tati. Não passa na cabeça do paulista na hora, isso aqui é um brasileiro, ou talvez seja no automático, é o Vinícius. Nesse momento ele canaliza ali as atenções do Real Madrid, é o jogador mais insinuante, ok. Só que o fato de ser um brasileiro em outro brasileiro, esse brasileiro hoje tem esse alvo nas costas, essa imagem ela é muito simbólica, assim.
o espanhol preconceituoso ou de outra torcida que não é do Real, pô, o cara vai olhar e falar, meu irmão, nem os caras se protegem, eu que vou proteger, pô, no momento em que está sendo discutido questões de xenofobia, né? O cara vai falar, isso é tudo mimimi, meu irmão, o próprio brasileiro tá descendo o sarrafo no cara. Eu acho que isso tem um peso, entendeu? Eu entendo que pode ser automático, eu entendo o paulista, ok. Mas eu também entendo o Militão e o Rodrigo, e eu entendo a nossa discussão aqui de olhar que a falta no Vinícius nesse momento tem um peso diferente. O cara que escolhe enfiar a porrada no Vinícius nesse momento é quase um posicionamento. Não é uma falta só. Infelizmente a discussão foi para um lado tão massacrante que a falta no Vinícius ela deixou de ser só uma falta, dependendo do tamanho da falta, tá? Eu acho que ela é um recado. Ela é um recado pros seus. Falar, tá vendo, ó, esse cara que vocês odeiam, eu tô representando aqui vocês. Pô, velho, é muito ruim. E se ninguém faz nada, isso vai piorar. Não, só pra deixar claro aqui, até eu concordo, acho que até mais com o Vitor Sérgio Rodrigues na questão da expulsão e tudo mais. A gente não tá defendendo aqui a atitude do Gabriel Paulista, tá? Claro que não. Só pra deixar claro, o pessoal às vezes no chat fica sacaneando, né? A gente não tá defendendo. É aquilo, fez a falta, foi punido e é isso. Eu queria justamente então pegar a impressão da Tati disso. É uma falta que o Vinícius está pelo lado esquerdo, dá um tapa na frente, ia para a linha de fundo, provavelmente entraria na área e tudo, geraria uma chance de perigo. Se é o Rodrigo nessa situação, em velocidade, para dar um tapa ali, você acha que o Gabriel Paulista faria um Gabriel Paulista descontrolado? Um Gabriel Paulista, né, perdido dentro do cenário que a gente contextualizou aqui. O Gabriel Paulista faria essa falta no Rodrigo também ou fez também só porque era o Vinícius? Faria. Então esse é o problema. Faria. Eu acho que faria porque... Eu acho que faria porque é o estilo de jogo do Gabriel. Exatamente. O Gabriel é o melhor defensor do Valência há muito tempo, porque é o único jogador que corta. Ele faria essa falta. Ele não pensou, eu acredito que ele não tenha pensado no momento do lance em quem é que ele estava fazendo a falta. Ele foi fazer a falta. Se fosse o Rodrigo, eu acho que ele faria a falta. O meu ponto é que eu acho que ele deveria ter pensado além do campo naquele momento, mas também dá pra entender que o cara tá vivendo uma situação muito complicada dentro do clube dele. Aqui a gente pode ficar falando muito tempo, mas cada um tem o seu ponto, cada um tem o seu lado. Eu só realmente acho que hoje os jogadores brasileiros, principalmente os que jogam no Campeonato Espanhol, eles deveriam ter um olhar diferente sobre o que o Vinícius está sofrendo, porque é todo o jogo, é com quase todos os estádios. É uma coisa que a gente tá vendo reiteradamente. O Vinícius já ouviu insultos racistas comprovadamente em 4 estádios do Campeonato Espanhol. E não vão ser os últimos. Vai acontecer mais coisa enquanto a punição não vier. E eu só acho que deveria existir um pouquinho mais de empatia entre nós por nós, porque só tem nós. É isso aí. E a gente discutiu isso aqui no Brasil durante um tempo. Nesse ponto, beleza. Porque o que acontece, a gente fala muito sobre o apito do cachorro, né? Que é que você dá sinais e quem tem que entender, entende, mesmo que você não precise gritar aquilo. O que está acontecendo com o Vinícius, para mim, na prática, acaba funcionando como um apito de cachorro para outros imbecis. Porque quando você tem a impunidade dentro de uma discussão que a gente já falou que na Espanha é super atrasada, e quando a Tati fala isso vai se repetir, as pessoas vão entrando, sabe o que é? É quase uma trend. Os moleques vão vendo, pô, tá todo mundo fazendo. Eu tô falando sem sacanagem. Eu entendi, os caras começam a virar. A referência. A referência eu tô falando com a molecada. Vira quase que, pô, vamos entrar nesse fio aí. Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Porque, tá todo mundo fazendo e não tá dando não tá nada. Acontecendo e não tá pegando nada. E tipo assim, aparentemente tá sendo uma parada assim, aceita. E é isso. Então, assim, aí vamos entrar também. Porque daqui a pouco já foram 4 estádios. O próximo fora de casa vai falar, não vou ficar fora. Os babaca, né? Eu tô falando aqui dos ultras, dos caras mais radicais. Vamos fazer também. Daqui a pouco vai pro 6º estádio, pô, vai aí, vamos seguir o fluxo. E aí segue o flow. Porque ninguém tá interrompendo o flow. Até que vira uma parada natural, né? Até que vai virar meio que... Não uma regra, mas vai virar quase que cultural. Falar, meu irmão, esse cara aqui virou o alvo do que a gente combate. Tipo assim, o Real Madrid já não é um time querido, né? Por ser o Real Madrid e por ser a grande força. Dentro dessa parada, que já naturalmente tem um grau de rejeição pela sua força, o Vinícius virou o símbolo disso dentro. Pô, e ninguém faz nada. E aí o campo tá dando resposta de que, ó,
também não vamos dar muita... Vai, continua aí, ó. Se tá subindo o tom fora, eu vou subir o tom dentro. É isso. Não tem punição. E aí a mídia ainda reforça, né, o discurso, parte da mídia reforça o discurso querendo colocar o Vinícius Júnior como uma pessoa ruim, como uma pessoa que, entre aspas, como a vítima. Eles estavam querendo punir, como a vítima não, como culpado, eles estavam querendo punir a vítima, né? Eu quero ver como é que vai ser o diálogo hoje da porradaria. Ele chamou a falta, né? Vamos dizer eu entendo que é difícil parar o Vinícius Júnior, que o estilo de jogo dele realmente chama mais faltas do que o habitual, mas você vê que muitas vezes as faltas são desproporcionais e poderiam ter sido feitas de uma forma diferente. Ao invés de você chegar dando a bica no Vinícius, segurar a camisa, como a gente vê muitas vezes fazendo. E não, os caras parecem que vão pra... porque é perfil também. A Tati, ela destacou, o Gabriel Paulista joga dessa maneira. Nesse caso, o Gabriel já tomou a gente não está falando do Gabriel Paulista. Eu acho que você está querendo causar polêmica que não tem. Eu acho que todo mundo concordou que o Gabriel Paulista, naquele momento, não estava visualizando. Foi a primeira que ele deu na carreira assim? Não, cara, não é isso. Qual que é a polêmica do Gabriel Paulista? É que o Gabriel Paulista está sempre muito perto do limite, né? Exato, ele tá sempre mas muito eu acho que ele não fez. Acho que foi o que a Tati falou, né? Ele tá sempre que ele não fez porque é o Vinícius Júnior. Eu acho que foi um potencializador o Vinícius Júnior, mas... eu acho que não. Eu acho que ele está sempre no limite e está perdendo, e aí a situação transformou numa coisa pior. Quem está sempre andando no fio da navalha, uma hora se corta, né? Então ele está sempre ali, dessa vez, e aí é que tá, como foi em cima do Vinícius, ganhou um tom maior. Se fosse em cima do Asensio, ia falar, caramba, que falta dura, vermelho, e segue o jogo. Então é porque o contexto do Vinícius traz mais debate e pelo visto na Espanha nem traz, né? Porque na Espanha falaram assim, não... estão discutindo, na Espanha estão discutindo mais a expulsão pela expulsão e o momento do Valencia, tanto que o pedido de desculpas do Gabriel fala de várias paradas e o Vinícius é um detalhe dentro do pedido de desculpas. A questão é muito mais a crise do Valencia, o destempero e você ser expulso num jogo importante, botar o seu time no mato, do que necessariamente você tá transformando em alvo um cara que já é alvo. E de novo, eu já vi o Neymar, nas últimas 2, 3 temporadas, tomar dessas na França e ser amarelo só. Ser amarelo só. Tomar desse nível aí. Uma das faltas em que ele tem fratura do metataço lá, o cara, se eu não me engano, não toma nem cartão. O cara quem toma é ele por reclamação, no caso. Aí acho que é depois. Mas enfim. A segunda lesão do metataço, ele toma uma entrada de cima para baixo, que, se eu não me engano, eu não tô na dúvida se o cara ou não deu a falta ou não deu o cartão, das duas uma. Mas é uma das duas. Né? Ele toma duas, na terceira varetada vem a lesão.